Fernando Schiller, cientista político, nosso colunista, falando hoje sobre Lula e Alckmin. Quem ganha mais com essa história, hein, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Eduardo, Sônia, Cláudio? Olha, eu diria que, em primeiro lugar, eu diria que é um atestado do fim final do PSDB, não é? Porque Alckmin talvez seja dos últimos grandes caciques do grupo histórico do PSDB. Então, a saída do Alckmin do PSDB, quer dizer, não é um fim do partido, obviamente vai continuar existindo, tem lideranças, algumas inclusive novas, como Eduardo Leite lá no Rio Grande do Sul, enfim, mas a ideia de um partido protagonista, um partido que, vamos dizer assim, que polarizou as eleições brasileiras durante 20 anos, que tinha um certo charme até de ser um herdeiro lá dos anos 90, ainda do governo Fernando Henrique, que comandou aquele processo de reformas, de privatizações. É que este PSDB, que já vinha morrendo, não é uma morte súbita, não é uma morte, ele já vinha morrendo, mas agora você tem a pá de cal, né? Porque isso tem um simbolismo, a política, ainda mais no ano pré-eleitoral, que nós estamos no finalzinho do ano pré-eleitoral, então tudo isso tem um certo significado simbólico, né? Quer dizer, a presença, não é à toa que houve esse jantar ontem lá, num restaurante bacana, uma boa parte da elite política do país, um grande interesse da mídia, porque tem um simbolismo isso. O país foi polarizado durante 2 décadas por 2 forças políticas, o PT e o PSDB. Eu sempre escrevi muitos artigos sobre isso, enfim, 2 vertentes da social-democracia brasileira, uma com viés um pouco mais liberal, outra com viés um pouco mais tradicional, ligado aos sindicatos, enfim. E nesse momento você tem um certo simbolismo. E essa unificação, não é uma unificação, mas essa aproximação, não é? Ela primeiro não vem de hoje. Ela começa no mínimo no governo Bolsonaro. E aí você tem, quando surge uma nova direita com um outro perfil, mais agressiva do ponto de vista retórico, não é? Que de alguma maneira absorveu boa parte do programa do PSDB. Vamos lembrar, o PSDB e o chamado Centro Liberal votou 90% na agenda econômica do governo Bolsonaro. Saiu até uma matéria no Estadão esse fim de semana mostrando assim a pauta de reformas que foram aprovadas no Congresso nos últimos anos. Então você pega desde a reforma trabalhista, previdência, desde a PEC do teto, passando até por essas questões mais recentes, no saneamento básico, ferrovias, etc., você tem lá o PSDB basicamente junto com o governo atual. Quer dizer, então, do ponto de vista de pauta econômica, quer dizer, é como se o bolsonarismo tivesse tirado o presidente Bolsonaro, o Paulo Guedes, enfim. Tem uma briga ali, obviamente, até uma briga entre os economistas, etc., mas ele, em grande medida, capturou o programa. Então, o PSDB, que mostrou ineficiência política em 4 eleições presidenciais, perdendo para o PT sistematicamente, perdeu o seu charme, perdeu sua unidade, perdeu o seu protagonismo em termos de política econômica, né? E agora perde um dos seus quadros mais importantes, que vai no jantar com Lula e claramente está em campanha para ser vice-presidente na chapa do Lula. Quem comanda o jogo nesse momento é o PT e é o Lula. Tem 48% dos votos. Alckmin, se tivesse confiança nos seus 28% em pesquisa aqui no governo do Estado de São Paulo, seria candidato. O PSD está de portas abertas para o ex-governador Alckmin entrar, ser candidato, tem uma aliança, enfim, tem todas as condições para uma candidatura ao governo do Estado de São Paulo, né? Por que o Geraldo Alckmin não se candidata ao governo de São Paulo? Só que é melhor ser vice do Lula? Imagina o seguinte, ser vice do Lula significa um personagem, né, entrar num governo completamente hegemonizado por um outro bloco político, né, que tem quadros, que tem experiência, que tem uma visão de mundo, que já foi governo durante 13 anos, que sabe o que fazer, sabe como fazer, tem uma visão de como governar o país, que é o PT, que é o Lula. Quer dizer, qual é o espaço real que vai ter o Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo durante 12 anos, vai ser vice do Lula, vai cumprir uma função auxiliar no governo do PT, né? Aqui não estou entrando no mérito de qual é o governo bom, qual é o governo ruim, mas vamos lá. A minha impressão é que o Geraldo Alckmin viu nessa oportunidade, uma chance eventualmente de compor aí uma chapa vitoriosa, né? Agora, vamos lá.
A bola está com o Lula e a gente é como aquele namoro, né? Que um dos dois, não sei se é o namorado ou a namorada, né? Ou o namorado e o namorado, a namorada e a namorada. Hoje em dia a gente tem que ser bem cuidadoso nisso. Vou dizer assim, parece que um está dizendo assim, eu quero namorar, eu estou à disposição, quero até casar, né? E esse me parece ser o Geraldo Alckmin. De outro lado tem outra parte do jogo diz assim, não, vamos esperar, vamos analisar, eu ainda tenho algumas dúvidas, está muito cedo, a gente não define o vice com tanta antecedência. Então, quer dizer, por quê? Porque quem está com a bola, quem toma essa decisão, né, é o Lula, que tem 48%. Hoje ele tem quase 10% pela pesquisa da Datafolha, acima da soma dos outros candidatos. Então, pode-se dar o luxo de esperar e adiar um pouco mais esse casamento aí. De qualquer maneira, para a imagem de um político, né, que quer se colocar mais ao centro, que quer, digamos assim, não deixar espaço para nascer o tal da terceira via, do centro liberal, é sopa no mel, né? Tudo que o Lula queria nesse momento. Então, os astros convergem na direção da pré-candidatura do Lula. Tem uma questão que é o palanque em São Paulo também, não é, Schiller? Porque com dois fortes candidatos ligados a toda essa articulação, Márcio França e Fernando Haddad, quem é que abre mão também, se é que um dos dois vai abrir, se houver a migração de Geraldo Alckmin para o PSB, vai se esperar algum tipo de entrega também do PT em São Paulo, né? Pois é, a minha impressão nisso é que o faro do Lula, né? Eu estava ouvindo Delfim Neto aqui, com quem eu concordo integralmente. O Lula tem um faro político que não vem de hoje, vem dos anos 70 já do sindicalismo. Né? Ele diz, olha, o melhor negócio para o PT era que o Geraldo Alckmin entrasse no PSD. Primeiro porque amplia mais, do ponto de vista do espectro político, não ideológico propriamente, mas do espectro político. O PSB é um aliado mais tradicional, mais corriqueiro. Então você pega uma máquina política real hoje no Brasil, que tem Eduardo Paes no Rio de Janeiro, que tem o prefeito de Belo Horizonte, o Calil, que tem lá o Rodrigo Pacheco, que tem quadros no Brasil inteiro relevantes, né, que tem máquina política, estrutura, recursos de campanha. O PSB tende a vir naturalmente, então não é uma grande soma. Toda essa conta o Lula faz, né? O PT, a cúpula do PT faz, né? E resolve um problema indiretamente em São Paulo, porque você poderia compor uma chapa, né? Uma chapa preservando a figura do Fernando Haddad como candidato ao governo de São Paulo. A minha impressão, é pura impressão, tá? Conhecendo esses bastidores um pouco, é que o Fernando Haddad quer ser candidato a governador de São Paulo. Né? E olha, a última pesquisa ele saiu muito bem, saiu na frente do Márcio França. Fernando Haddad foi prefeito de São Paulo. Quer dizer, por que ele abriria a mão nesse momento? Qual é a lógica? Abrir mão para um candidato que já perdeu, que é o Márcio França, né? Que poderia abrir espaço, inclusive, para uma ascensão talvez mais fácil, que eu estou dizendo tudo hipoteticamente, do Rodrigo Garcia. Então, quer dizer, uma aliança com o PSD, né, onde o eixo muda e o Haddad fica como candidato ao governo de São Paulo, né, e o Geraldo Alckmin vai a vice-governador com apoio forte, quer dizer, montando um bloco aqui em São Paulo, a mim parece, digamos assim, a equação que mais agrada nesse momento o Lula. Né? Vai deixando tudo em banho-maria, né, Thaís? Porque quem está com a bola, quem está dando a linha do jogo, né, não tem pressa para tomar essa decisão. É verdade, pode se dar ao luxo de escolher o ritmo também. Fernando Schiller, cientista político, volta aqui ao longo da semana no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigada, Schiller. Um abraço.